Drake e Josh foi uma das séries de comédia mais popular do início dos anos 2000. Lançada pela Nickelodeon em 2004 e criada por Dan Schneider, ela conta a história de dois irmãos bem diferentes. Drake Parker, interpretado por Drake Bell, e Josh Nichols, interpretado por Josh Peck. Um era um pouco mais descolado, enquanto o outro era mais desajeitado. E além dos dois, também tinha a presença da irmã caçula Megan, interpretada por Miranda Cosgrove, a mesma que fez iCarly. O sucesso da série foi gigante, ficando no ar até 2007, e dando uma audiência realmente muito alta para Nick, além de ser coroada em premiações. Mas com o tempo que foi surgindo sobre os bastidores da série, deixou todo mundo chocado e preocupado, principalmente com Drake Bell. Drake foi vítima de abuso de um membro do canal e isso só veio à tona em 2024, no documentário Silêncio no Set. Vem com a gente então, que esse será o tema do vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Drake e Josh, que fez muito sucesso aqui no Brasil, né? E hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás da câmera para poder me trazer a meta de likes. A média de like hoje eu quero 8.580 likes. 8.580 likes. E como que tudo começou? Como que eles tiveram esse contato com a Nickelodeon, né, de início? Drake, quando tinha 12 anos, foi fazer uma audição pro programa The Amanda Show, que fazia muito sucesso naquela época, e no final do programa, o Dan Schneider, que é o produtor do programa, chamou o Drake e disse que a Amanda queria ele no elenco. Na primeira temporada foi tudo muito bem, e aí na segunda a gente teve uma mudança realmente muito importante. Primeiro, teve uma mudança de estúdio, eles saíram da Paramount naquela época e foram para um estúdio específico da Nick. E segundo, e mais importante, a entrada de Brian Peck no programa, que seria então o seu abusador, né? O Drake conheceu ele então no primeiro dia da segunda temporada, e ele foi apresentado como uma espécie de personal voice ou voice coach, que era para ajudar a galera a soltar a voz e entrar no personagem. Logo de início ele se aproximou muito de todo mundo, ganhou a confiança de todo mundo, e ele aproveitou disso para ter uma amizade um tanto suspeita ali com o Drake, né? E provocando então o isolamento dele da própria família. Nessa época já, ele fazia questão de estar presente em todos os eventos que o Drake tinha algum envolvimento, como por exemplo a apresentação escolar ou algo do tipo. E aí no meio da situação, onde o Brian tá fazendo uma aproximação com o Drake, né? O Drake foi chamado para fazer uma espécie de teste ali, uma sketch que ainda não tinha um formato definido e que seria feito com um outro ator. Esse outro ator era o Josh Peck. Eles fizeram então uma sketch dentro do Amanda Show e ali foi confirmado que os dois tinham muita química e surgiu o programa dos dois. Com isso então o Brian Peck e o Dan Schneider iam ser os dois responsáveis por duas séries e os dois trabalhos do cara, que seria o Amanda Show e o Drake Josh. Por isso ele estava muito próximo dele. Pra gente ter uma ideia, quando o Drake completou 15 anos, o aniversário dele de 15 anos foi na casa do Brian. E lá todo mundo escreveu um cartão de aniversário pra ele, e o mais doido é que o quê? Não foram só os convidados do Drake, os amiguinhos dele e tudo mais. Foram os convidados do Brian também. E os convidados do Brian fizeram cartões ali pro Drake, né? E todos esses cartões tinham alguma coisa adulta. Tinha um conteúdo adulto, tipo, sobre sexo, sobre transar, coisa do tipo, né? Quando o pai dele viu isso naquela época, ele já desconfiou que algo podia estar rolando, e ele começou a perguntar pras pessoas dentro do set, pô, você sabe alguma coisa sobre esse Brian Peck? Ele surgiu meio que agora e tal, e tem toda essa moral e tal, mas por que ele tem tanta moral? Não é meio estranho o jeito que ele tá conversando com as crianças e tal? E na época o Brian fez um negócio muito sujo. Ele se aproveitou de uma causa real, que é a homofobia, onde pessoas sofrem de verdade com isso, e ele fingiu estar sofrendo homofobia e conseguiu afastar o pai do Drake dele. Então o pai do Drake, que era empresário dele inclusive, e por isso estava presente no set em toda a gravação de episódio, acabou sendo afastado das gravações e do próprio Drake, mano. Teve uma lavagem cerebral ali forte, né? Na época, pra poder fazer isso, o cara mirava nos sonhos do Drake, ele ainda era muito novo, não tinha tido tanta grana na infância, então ele, por exemplo, queria ir na Disney, que é um negócio que nos Estados Unidos é meio que comum até, né? O cara se aproveitou disso e levou o moleque pra Disney. Ele queria uma roupa tal, o cara foi lá e comprou uma roupa pra ele. Ele queria videogame tal, o cara comprou o videogame pra ele. Só que tudo isso num universo onde era um ator que tinha duas séries pra rolar, certo? E que ia ganhar um bom dinheiro. Então tudo isso ele já podia fazer independente do cara. E foi nessa época que ele ali perdido na situação, acabou cortando o contato total com o pai dele, não falava mais com o pai, mesmo que morasse na mesma casa. E aí o Brian Peck se aproveitava disso, ia buscar ele todo dia em casa pra poder levar pro set. E teve dias que ele começou a dar desculpa, tipo, sua casa é meio longe, em vez de te buscar amanhã e tal, vamos dormir aqui em casa mesmo, tu dorme hoje aqui, amanhã a gente já parte junto aqui e vão direto pro set. E isso começou a acontecer também, então eles começaram a dormir juntos na mesma casa. E aí do nada, nesse ano ainda, quando o Drake tinha 15 anos, pela manhã, um dia ele acordou e ele estava sendo abusado, explorado ali sexualmente pelo Brian Peck, e ele ficou absolutamente chocado com o que aconteceu, e aí começou um dilema na vida dele, que ele não conseguia denunciar aquilo que tinha acontecido e falar sobre aquilo. Ele só falava sobre aquilo, e no caso ele não falou várias vezes, ele falou uma única vez com o próprio Brian. Ele falou que, não era o que ele queria e tudo mais, e o Brian pediu desculpas pra ele e prometeu que nunca mais ia fazer aquilo de volta. Só que ele foi lá e fez de novo.
não uma vez, várias vezes. E, gente, vale destacar que não era uma relação consensual. Então, em todas as vezes, o Brian acabou sendo violento com o Drake, e ele, além de ser abusado, ainda era espancado durante o processo. Tanto que o Drake, quando foi denunciar isso esse ano, falou que em alguns momentos, agora ele pensa, né, como que ele sobreviveu aquele tempo. Não só como que ele lidou com a situação, né, como que ele conseguiu se manter vivo mesmo, né, porque era um homem adulto praticando 2 tipos de violência ao mesmo tempo contra ele. E aí, nessa época, o Drake, com uma forma de escape, arrumou uma namorada e começou a passar o máximo de tempo que dava com a namorada pra ficar protegido do Brian. E a mãe da namorada, quando viu pela primeira vez o Drake conversando com o Brian, falou que aquilo não era normal. Inclusive, o Drake falou que ela precisou de 6 segundos pra poder perceber isso. Pô, né? imagina, mano. Mãe é mãe, não tem como, né? Pois é, né? O Brian tinha planejado levar ele pra Disney de novo, e o Drake dizia que não tava querendo. Ele falava, não vamos e tudo mais. E vai lembrar, era o sonho dele. Então, pô, como que o moleque não tá querendo ir pra Disney, né? A mãe da menina ouviu e falou, opa, tá estranho. Mas o Brian ficava insistindo, falando, não, eu vou ir aí e tal. E o Drake falava, não vem aqui e tal. E desligava o telefone e ele ligava de novo. A mãe viu e falou, pô, o cara tá insistindo pra levar um menino na Disney. Tipo, por que ele tem esse interesse e o menino não tem, né? E aí ele chegou a ligar pro telefone fixo da namorada, na casa da namorada. E aí, quando a mãe viu isso, ela realmente chegou no Drake e falou, bom, isso aí não é uma situação normal. Um homem de mais de 40 anos não deveria estar tendo esse tipo de proximidade com uma pessoa de 15 anos. O que tá rolando, né? E aí o Drake não contou pra ela, ele não conseguiu ter força naquele momento pra contar pra ela, e ele foi levado no outro dia por ela a uma terapia pra ver se ele conseguia falar. E ele de novo não falou. Então o cara continuou por mais um tempo abusando dele, mesmo ele estando indignado, mesmo ele querendo distância, mesmo ele estando namorando com uma garota, tudo isso rolando, ele não conseguia escapar do abuso que era cometido. E olha só que doideira, mano. No ano de 2003, no meio de tudo isso que tava rolando, eles tiveram que regravar o episódio piloto, que é o primeiro, né, que é feito como teste pra ver se tem química, o que rola, o que não rola, do Drake e Josh. E o Drake foi obrigado pelo Brian a pedir pro Dan Schneider, que era o produtor, né, pra que o Brian fosse o pai do Drake e Josh na série, pra que continuasse a todo momento tendo contato com eles. Então ele tava no meio dessa pressão, sabendo que o cara ia continuar na vida dele por um bom tempo, que o abuso não ia parar, que ele não tinha força pra poder denunciar. E um dia ele ligou pra mãe dele e ele começou a conversar sobre, meio que por cima, e do nada ele começou a chorar, desabafar, e aí ele contou tudo que tava rolando. A mãe dele chamou a polícia então na hora, e aí ele conta que a parte mais difícil de todo o processo foi quando ele ligou pro Brian, já com a polícia na casa dele, a polícia gravando a ligação, certo? E ele ligou pro Brian contando sobre tudo que tinha rolado, todos os episódios de abuso, as 11 vezes que ele conseguiu registrar e tudo mais, e o Brian foi falando sobre cada uma das vezes e assumindo tudo que tinha feito, né? Então imagina, ele teve que reviver cada momento com um monte de gente na casa descobrindo aquilo, sendo que pra ele sempre foi um segredo que só ele sabia, né? Pô, imagina a cabeça dele na hora, mano. Pois é. Então em agosto de 2003, chegou o dia da prisão dele, né? O Brian foi preso por atos libidinosos com uma criança. Olha só. Entre os atos, estava descrito o seguinte: sodomia, pra quem não sabe, é forçar alguém a cometer sexo anal, penetração forçada, uso de objeto estranho, então além da penetração com o próprio pênis, ele fez de outros objetos, né? Cooptação de menor para filmes sexuais e sexo oral com menor de 16 anos. Foram vários crimes cometidos. Na época, o Brian lutou para que não fosse público, mas de alguma forma tudo veio pra mídia. Inclusive, uma das poucas pessoas que soube foi o Dan Schneider, que era o produtor do programa dele e que a gente sabe que era um cara que também não era nada legal, né? E talvez ele tenha sido o cara que tenha vazado tudo. Mas pra grande mídia naquela época, o abuso foi feito contra um menino que estava dentro da Nick, e ninguém sabia que era necessariamente o Drake. Tanto é que depois do abuso, que depois dele ser acusado, que depois dele ser preso, que foram começar de fato as gravações de Drake e Josh, com ele com a cabeça já totalmente, né, destruída. E ele foi obrigado a seguir a vida normalmente, e ele tinha que seguir um padrão Nick, que era pra copiar o padrão Disney mesmo, né? Tipo, pessoa perfeitinha e tudo mais, que não bebe, não fuma, não aparece numa festa, não faz nada. Jovem, saudável, só faz esporte, e é isso, né? E ele acabou se afundando no álcool, primeiramente, e depois ele abriu ali a porta pra vários outros vícios, né? E como ele foi se perdendo, ele era cobrado cada vez mais pra ser uma pessoa exemplar. E cada vez que ele era cobrado mais, ele se afundava um pouco mais. Então isso virou um ciclo que foi empurrando ele pro fundo do poço. E o mais doido, pessoal, é que o Brian, quando foi sentenciado a 16 meses de prisão. Tipo, algo realmente muito curto. E no dia, ele teve muito apoio público de pessoas da indústria, atores e pessoas que conviveram com ele, com o Drake, que viam o Drake como uma espécie de mentiroso. Olha que Caramba, doideira. mano. Tanto é que 1 ano e meio depois de cumprir a pena, ele foi solto em 2005 e foi contratado pela Disney pra poder trabalhar em Zack Code Gêmeos em Ação. Meu Deus, mano. Como assim? Mas como é que os caras, depois do cara ser preso, tá Pois ligado? é, né? Com tudo que teve, ainda vai fazer uma outra série com mais 2 jovens, tá ligado? E ele não aparecia necessariamente, aparecia a voz dele nos episódios, então ele participou efetivamente da série, tá? E ele não tinha contato com os atores. Isso aí já
talvez seja uma preocupação de alguém, ó, vão contratar, mas se tiver contato é perigoso, certo? Só que a Disney meio que deu uma de cega naquele momento e falou, não, a gente não sabia que ele tinha sido condenado nem nada do tipo, e quando descobriu, encerrou o contrato com ele e substituiu a voz dele nos episódios. Pô, os caras são muito safados também. Pois é, mano. E de lá pra cá, pessoal, ele não parou de trabalhar, continuou trabalhando e ele participou de 9 séries, cara. 9 séries. Realmente é tipo um currículo que talvez muitos atores não tenham, né? E o Drake? Bom, ele continuou com esses vícios, continuou com esse comportamento autodestrutivo, né? E ele chegou a falir, galera. Tanto é que ele perdeu a própria casa, teve que sair de dentro de casa. Olha que doideira. Imagina o cara que tinha, tipo, dinheiro sobrando, tinha casa, tinha carro, tinha tudo, né? Podia viver uma vida, tipo, uma vidona. Pô, muito doido. Só que ao mesmo tempo, ele não tinha um mental pra pelo menos começar o dia. Então todo dia ele acordava destruído e não conseguia começar o dia. E olhar o que ele tinha, e olhar e perceber as chances que ele tinha pela frente, as oportunidades como ator que ele poderia ter, né? Porque ele já tinha sido destruído de uma forma muito violenta. Então com isso ele foi se perdendo cada vez mais e ele chegou a ser preso na primeira vez por dirigir bêbado, numa segunda vez por colocar uma criança em risco e na terceira vez por uma troca de mensagens inapropriadas com uma menor de idade. Na época ele tinha 31 anos e a menina tinha 15 anos. Ele foi sentenciado a 2 anos de condicional por conta disso, e ele explicou que na verdade ele não sabia a idade dela e que no momento que ele perguntou e soube, ele parou imediatamente de mandar mensagem pra ela. Inclusive ele falou também que não teve nenhum tipo de assunto sexual dentro das mensagens, o que não foi revelado e não foi publicado. E com essa pressão que ele sofreu de novo, né, por conta dessa acusação, ele afundou ainda mais e ele chegou a desaparecer no ano passado, em 2023. Então ele se internou pra poder fazer terapia e agora ele já se sente melhor, tanto é que foi nesse ano que ele participou desse documentário, onde ele denuncia tudo, e foi nesse ano que ele tomou coragem e conseguiu força pra isso, né? Então, inclusive, pessoal, se você tá passando por isso, ou conhece alguém que tá passando por isso, tá sendo explorado de alguma forma, ou tá sofrendo algum tipo de abuso, aqui no Brasil, desde 2006, existe uma linha preparada pra isso, que é gratuita, não precisa ter crédito, nada do tipo, que é a linha 100, é só discar 100 e ligar, onde tem pessoas preparadas pra poder te ouvir, inclusive esperar o melhor momento que você se sentir preparado pra poder fazer a denúncia, e quando for feita a denúncia, te dá amparo pra tu não ficar simplesmente largado ou algo do tipo acontecer contigo. Então não se sinta sozinho, já tem quase 20 anos que tem um órgão do governo ali que tá trabalhando com isso, e se for o seu caso, vá lá e faça a denúncia também. Recadinho rapidinho aqui, pessoal, agora nesse meio de semana a gente vai ter Cruzeiro e Lanús e também Corinthians e Racing pela Sul-Americana, então cruzeirenses, corintianos e atleticanos, são paulinos, santistas e palmeirenses que queiram secar também. Se você quiser acompanhar de graça, em alta qualidade, você pode fazer uma conta lá na Stake. Como que faz isso? Tem um link aqui fixado no primeiro comentário nosso, você clica, já vai estar com o nosso cupom Planeta Novo, vai fazer o registro lá e pronto, é só isso, não precisa botar nem R$1, você pode assistir esse jogo e jogos da NBA, Premier League, também assistir a Fórmula 1, que inclusive a Stake tem uma equipe lá dentro, tudo isso de graça lá na Stake, é só se registrar, certo? E inclusive, se você quiser também, você pode apostar lá dentro, a Stake tem vínculo com todas essas competições e também ao mesmo tempo tá licenciada aqui no Brasil, é um local muito confiável e é literalmente considerado uma top 3 do mundo dentro do mercado. Então quer assistir um jogo ou fazer uma fezinha, vai lá pra Stake e obviamente que isso daqui é pra maior de 18 anos, se você não for maior de 18 anos, não é pra você, beleza, amigão? Bora lá! Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma como a gente abordou o tema. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta pra gente um outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!